Capítulo 26, Ouvindo Servidores. Vamos lá então ao estudo de hoje, ao nosso encontro de hoje. Ora, Luiz começa a nos descrever um ambiente fraternal ali de sincero bem-querer entre todos, né? Em que misturavam, né, o aprendizado e a a confraternização fraternal, saudosa, animada ali, né? Devem ser ambientes espirituais muito especiais, né? Em algum momento aqui do livro ele vai chamar atenção como ali não tem espaço para as convenções sociais, né? Convenções não são de todo ruim, mas ele se refere certamente às convenções mais exteriores do que conectadas com o sentimento verdadeiro, né? Que se tornam um fingimento, né? Ele usa esse termo, né? E que ali no plano espiritual, pelo menos nesse ambiente em que eles estão, não havia espaço para isso, não havia contexto para isso, né? As trocas afetivas ali eram muito sinceras e os espíritos ali bebem, né? Respiram um clima espiritual diferenciado, né? E que tem tudo a ver com a saúde, né? A gente se alimenta dessas vibrações, a gente se nutre do ambiente em que a gente vive, né? Como é natural, né? Imagina um peixe, né? Animais aquáticos, eles se nutrem, para nós é muito óbvio, né? Porque a gente está do lado de fora e eles se nutrem daquele ambiente, né? Daquele contexto, eles, entre aspas, respiram e se alimentam de elementos que estão no ambiente. Nós, da mesma forma, né? Não só o ambiente físico, mas também esse universo não detectável pelos aparelhos atuais, né, que dizem respeito a uma realidade mais sutil, em que entram vibrações, pensamentos, sentimentos, que se projetam de nós, que vêm do alto, que formam miasmas, que formam psicosferas mais densas, ou mais leves, mais calmantes, ou mais carregada de sentimentos negativos, né? Então a gente se contamina o tempo todo desse ambiente em que nós estamos inseridos, né? Daí a importância de nós desenvolvermos a capacidade de se dar conta disso, né? E de não simplesmente ficarmos imersos num contexto coletivo sem autoconsciência e sem perceber o quanto esse contexto exige de nós um esforço interno de não nos contaminarmos com ele, né? E falando nisso, eu não tinha planejado, foi tudo sem querer, né? Mas lançamos nessa semana pela Brasil Editora um livro sobre meditação, né? Que vem bem a calhar com esse assunto, né? Meditação, Conexões Médico-Espíritas, pela Brasil Editora. Por enquanto só em formato digital, em e-book, né? Quem tiver interesse, procure em qualquer plataforma de e-book, as principais, vai encontrar, né? Eu organizei junto com vários colegas psicólogos, psiquiatras aqui da AME Rio Grande do Sul, né? Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, e com amigos do Instituto Brahma Kumaris, muito experientes na área de meditação. Então, quem quiser se aprofundar um pouco nesse tema, fica a dica, meditação. Voltando aqui ao nosso livro, André Luiz comenta, né? Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. É isso que nós víamos destacando, né? A importância do ambiente e da psicosfera coletiva que se forma a partir dos indivíduos, né? E esse capítulo, o título é Ouvindo os Servidores. Na verdade, vai mostrar o diálogo, né, e a lição de uma conversa entre Alfredo, o administrador de Campos da Paz, e um dos colaboradores, um senhor, colaborador, trabalhador ali
de Campos da Paz, acerca desse tema que é as relações sentimentais entre encarnados e desencarnados. Especialmente aqui, vamos ter o foco, né, dos desencarnados em relação aos encarnados, a partir desse servidor que vem então conversar com Alfredo a respeito dos seus familiares, do seu contexto, daqueles que deixou aqui no plano material. Alfredo, conhecedor daquela realidade específica, né? Comenta que tiveram informações detalhadas, minuciosas sobre a família desse servidor e se dá um diálogo, então, muito significativo, muito importante. Cuidados que os familiares do lado de lá têm, certamente, e precisam ter ao almejar terem contato conosco e nos visitarem e atuarem efetivamente aqui no plano material, intercedendo em nosso favor, né? Então, há uma série de dificuldades. Aqui é salientado o aspecto emocional, né? O aspecto sentimental, em que Alfredo nos introduz, digamos assim, a diferenciação do conceito de sentimento fraterno para o e sentimentalismo, né? A gente é difícil é, realmente diferenciar, né, até que ponto o que a gente sente é uma emoção equilibrada, justificada, vinculada em bases sólidas e naturais, humanas, né? E até que ponto a gente, por desequilíbrio, já passa a perverter em sentimentalismo, né? Que não ajuda muito, pelo contrário, só gera desequilíbrio, né? E nos tira do centro. Então ele vai basicamente orientar a esse trabalhador com base na diferenciação desses sentimentos, né? Que no mundo espiritual, por certo, se consegue fazer de maneira mais apropriada, mas ainda não isenta a erros, né? Como ele vai citar aqui nesse capítulo. Eu vou ler um pouquinho da história. Alonso é o nome do trabalhador, né? Então ele, André descreve como um velho que parecia muito bondoso, e que se dizia sentindo muita falta, então, dos familiares, né? E queria autorização de Alfredo para poder vir ao plano material e ajudá-los de alguma maneira, né? E Alfredo comenta que os nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos a respeito daquele núcleo familiar. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada, os filhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da sua ausência. E ele segue explicando. Na Terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências em favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Talvez não tantas em termos de quantidade, mas certas medidas certamente com mais segurança e em favor de um verdadeiro bem, né? Levando em consideração a trajetória espiritual e não só esses sentimentalismos que às vezes nos cegam, né? Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. É o que nós vimos dizendo, né? O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta, né? E Alonso continua, né? Olha, eu ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos, né? E justifica dizendo que ele tem percebido as emanações os pensamentos, os sentimentos que partem aqui dos desencarnados, seus familiares, em direção a ele, né? E isso lhe fazia sofrer muito, né? Olha como ele descreve isso, né? À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos dos familiares.
Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Então tem uma certa insônia, né? Insônia no plano espiritual, porque ele capta, ele percebe essas projeções mentais e isso mobiliza naturalmente seus sentimentos e ele não consegue relaxar, não consegue se desfocar disso, né? Confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande, diz Alonso, né? E, e ele insiste ali pedindo, olha, eu quero ir, quero, né, enxugando os olhos, eu quero ir ajudá-los de alguma maneira, né? Por favor, me permita fazer isso, porque assim não estou conseguindo, a minha luta é muito grande. E aí, Alfredo, coordenador do posto Campos da Paz, dá um retorno de modo simpático, generoso, né, como André Luiz descreve aqui, dizendo, mais como um amigo do que fazendo uso da sua autoridade, dizendo que não seria possível, não será impossível satisfazê-lo, né? Ou seja, é possível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, aí vem um entretanto de 2 páginas, né? Ele vai explicar por que não é possível, de fato, ou não seria recomendado permitir esse reencontro de um pai afetuoso, de um esposo afetuoso, né? Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja do seu vital interesse o fortalecimento do coração. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. E vejam que quem está falando é alguém que sabe muito bem sobre os problemas do relacionamento marido e mulher e a importância da separação, né, provisória entre almas que se amam, mas se desajustaram, né, na trajetória aí, né? Lembrando a biografia de Alfredo, que foi de a própria Ismália, personagem que consta aqui como a sua companheira no livro, está apenas o visitando, né? Porque ele próprio ainda não adquirira condições e méritos suficientes para poder estar com ela o tempo todo, né? Então, ele relembra, ó, você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas, né? Então, não é por acaso. Há um porquê da separação, há um processo interno sendo desenvolvido a partir dos sentimentos gerados pela separação, né? Não se trata de um acaso, muito menos de punição ou de maldade da divindade, né? Imagino vocês. Então, quando se consegue compreender e ampliar a visão e sair do próprio sentimento, né, e olhar de fora e entender que há um porquê, uma razão por trás disso, fica mais fácil de passar pelas dificuldades, né? Ainda que o coração fale alto e peça, mas é preciso ponderar sobre o significado espiritual de tudo aquilo, né? E é isso que faz Alfredo, lembrando Alonso, né? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente, né? Então ele não está adorando a pílula aqui não, né? Ó, ainda não está em condições de realmente aproveitar esse contato com o antigo lar sem sofrer de modo desnecessário, né? Se já está nesse grau de sofrimento agora, à distância, né, só com as emanações, seria ingenuidade achar que uma aproximação e um contato mais intenso iria equacionar todos os problemas, as dificuldades, e ele ia voltar realmente renovado
e em condições melhores, né? Não iria. E ele explica aqui. Ele próprio, como coordenador, como administrador do posto de socorro, há tempos já havia autorizado a visita de dois colegas nossos à esfera da crosta em situação semelhante a essa que se desenvolve, né? Autorizei a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, né? Parece razoável, né? mas, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação, tão violentamente surpreendidos pela situação, que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Então, de trabalhadores de Campos da Paz, regrediram psiquicamente, emocionalmente, se transformaram em obsessores da própria família. Situação lamentável, né? Presos às emoções não disciplinadas, não organizadas, não alinhadas, né? Presos ao sentimentalismo que não constrói. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico. Falávamos dos fluidos do clima, do ambiente. Né? Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico. E passada a semana de licença, é a terceira vez que se faz menção às semanas de licença. Né? André Luiz, em Nosso Lar, teve uma semana de licença, que essa própria história que se desenvolve aqui no livro é uma semana de trabalhos espirituais. Né? E aqui, de novo, faz referência à semana de licença para a visitação dos familiares. Né? Lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres. Né? Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, aqui então, não conseguiram erguer-se para o regresso à pátria espiritual. E, francamente, continua, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos, esses dois que foram liberados, é muito grande. Tá? Então, o Alonso, né? Alonso entendeu muito bem a lição e disse: desisto do pedido. O senhor tem razão. Tá? Então, soube se resignar e compreender a lição e seguiu como trabalhador, né? Aguardando o momento oportuno em que as forças psíquicas e emocionais tivessem força suficiente para tolerarem e fazer realmente bom uso desse reencontro, né, sem se deixar perturbar. Tá? Isso deve ser mais comum do que incomum, né? Essa situação em que é preciso dar certos passos no plano espiritual antes de poder retornar ao plano terreno. Tá? Deve ser muito, muito, muito comum, né? E entendemos bem, né, a partir dessa descrição, o porquê disso. Né? A gente ainda é muito imaturo do ponto de vista emocional, espiritual, e facilmente nos deixamos levar pelas circunstâncias em nosso desfavor. O caluniador, capítulo 27. Vamos adiante. O tempo voa. O caluniador. Nosso instrutor abriu a porta e vimos um louco. Né? Tem bastante psiquiatria no livro Os Mensageiros, né? É a temática central aí. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Olha a cena, né? Estamos no manicômio. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? E junto a essa verbalização de palavras, né, houve um influxo ali de bondade, de paz, né, de fluidos de tranquilização. Né? Foi uma fala
terapêutica, ao que parece, segundo o André Luiz nos comenta, porque aquele homem que gritava como um louco acalmou-se, né? Acalmou-se. As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito. E aí vai se dar, então, esse diálogo, e vamos saber quem é este personagem, né? À vista de expressão reticenciosa, Aniceto falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe à vontade enfraquecida. Porque Paulo, em resposta a uma pergunta de Aniceto, se ele estava melhorando, se estava bem, né? Paulo comenta, vou melhorando, graças, e não terminou a frase. E Aniceto pediu, continua, termina. E o paciente, com enorme esforço, concluiu, graças a Deus, pela dificuldade de fazer menção ao Criador, né? Ainda envolvido na dor e na revolta em que ele se encontrava. E Aniceto comenta a Vicente e André, que estão ali aprendendo, né, como médicos, vem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem, né? Nós comentamos aquela classificação atrás dos desencarnados, né? As diferentes etapas que eles passam. Aqui ele retoma esse assunto, né? Dividido em três estágios, né? Os que dormem, estágio inicial, os loucos, né? São os que já acordam, mas numa condição de total desequilíbrio e sem discernimento, né? E os que sofrem um passo adiante são os melhores, né? Os que já têm uma noção do porquê sofrem, do que está em jogo, né? E se permitem ou têm condições de entrar em contato com as suas culpas, com as suas saudades, com as suas questões, seus dramas pessoais, né? De uma maneira a processar esse sofrimento e esse próprio sofrimento como servindo de combustível, né? Para o seu desenvolvimento interno, para a sua evolução espiritual, até que possam se pôr efetivamente ao trabalho, né? É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando, né? Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas, os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento, né? Bom, aqui nós poderíamos abrir um capítulo enorme de debate, que é a questão dos psicopatas, né? Muitos espíritos reencarnam nessa condição, né, de não sentirem dor, né, de não de terem profundas alterações de caráter, de personalidade, e mais não fazem do que simular e aprender as emoções dos outros e simular em benefício de si próprios para atingirem determinados fins, né? Na psiquiatria são chamados de antissociais. Não tem nada a ver com timidez, às vezes as pessoas confundem o nome, né? O antissocial como alguém que não gosta de estar no meio social. Não, o antissocial é o antigo psicopata, né? É aquela pessoa que não tem princípios, que não tem moral, que não tem sentimentos genuínos, que é incapaz de se colocar no lugar do outro e age deliberadamente pelo mal, né? Movido somente pelo interesse próprio, né? É uma patologia considerada na psiquiatria, um transtorno de personalidade, sem tratamento, sem cura possível, né? E que, mais frequentemente do que gostaríamos, estão na sociedade, são pessoas que estão aí, às vezes em meios médicos, meios empresariais, meios políticos, e com frequência assumem posições de comando, né? São pessoas astutas, que não sofrem como as pessoas normais, né? E fazem dessa suposta vantagem um benefício para atingir ganhos materiais e atingir cargos e posições, e às vezes são dotados de muita inteligência e conseguem realmente fazer muita gente sofrer ao seu entorno, né?
mas é só um devaneio. Vamos voltar aqui para o livro. Estranha rigidez de entendimento. Tá? Então, Aniceto convidou mais uma vez André Luiz e Vicente a se concentrarem naquele paciente e expandirem a capacidade de visão. Né? E André começa a contar a visão dele, em que começa nessa visão a aparecer os personagens ali de Campos da Paz, o administrador, Alfredo e Ismália. Né? E aí vamos lembrar, logo vem aqui a explicação, que esse então caluniador, esse louco que estava isolado e que recebeu a visita dos nossos personagens, fora aquele amigo, na última encarnação de Alfredo, né, que lhe jogou, através de um envolvimento calunioso em relação a Ismália, sua então esposa, acusando-a de traição, né? Porque ele próprio estava interessado nela e forjou toda uma situação que culminou na separação do casal e que teve um triste fim, tanto ele quanto ela. Né? Ela vindo a desencarnar antes, né? Por uma doença respiratória. E Aniceto comenta, né, tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Vivemos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Né? Reafirmando ali, então, quem era aquele personagem. Né? E André Luiz pergunta, mas Paulo veio ter casualmente a esse posto, né? Justamente aqui, né? onde está Ismália e Alfredo, ele veio por acaso ser atendido aqui nesse ambiente? O que houve? Né? E Aniceto respondeu que não. Não. Foi trazido pelo próprio Alfredo, né? Que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Né? Então, Alfredo foi atrás daquele amigo que lhe induziu, né? Que lhe ajudou a ele próprio cometer grave equívoco e de julgamento em relação à sua esposa. Ele foi ao encontro desse desafeto. Né? Nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor desprendeu-se do mundo sob a intensa vibração de ódio e desesperação. Isso não se deu de imediato. Né? Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Né? Mais uma lição aqui no terreno dos sentimentos, da afetividade, dos relacionamentos. Né? Então, enquanto ele não se livrou daquele sentimento, nada de Ismália. Né? E socorrido em Campos da Paz, o próprio Alfredo, né, o coordenador, compreendeu as próprias necessidades. Então, logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-lhe em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Uma grande ascensão. Não? Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-lo, né? Com segundas intenções. Não. Ele desejou, é fato, procurou-a. Agora, alimentou e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Né? Diariamente. Se tornou praticamente o seu paciente principal. Né? Nos primeiros tempos, e aqui vem uma lição para todos nós em relação a desafetos, né? Aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação, primeiro momento. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Então, até sentir piedade foram uma caminhada, né? Que primeiro veio pela própria noção de responsabilidade, noção de dever, né? Desejo consciente de
reconstruir aquela história em outras bases, né? Então as coisas foram até, bom, chegou sentimento de piedade. Logo após, experimentou simpatia, né? E presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Né? Como vem o ensinamento de Jesus, quanto ao batei e abrir-se-vos-á, é muito extenso. E ao final do capítulo, a descrição de que está sendo preparada a reencarnação daquele caluniador, né? A própria Ismália estava, né? Articulando, preparando corações que lhe seriam receptivos para a sua futura encarnação, né? Então, logo fosse oportuno. Vida social, capítulo 28, né? Em que André Luiz vai descrever uma visita. Né? Então, temos visita em Campos da Paz. Estava ali contemplando a beleza da noite, né? Já num outro cenário espiritual, né? O Alfredo comenta que aqueles fenômenos magnéticos tinham sido afastados do ambiente de Campos da Paz, não totalmente, né? Os aparelhos ainda detectavam enorme conflito de forças inferiores, fruto das emoções, dos pensamentos de encarnados e desencarnados, né? Então as tormentas ainda andavam naquela região, mas visivelmente o cenário espiritual já havia se renovado, né? E André Luiz descrevia a beleza do céu, o que ele podia visualizar, as estrelas, né? Os astros fulgurantes e por aí vai. E chegou a visita. Chamaram na entrada. Temos também aqui a nossa vida social, né? É preciso saber viver, diz Alfredo. Então, essa questão da vida social foi bem explorada em nosso lar também, né? Em que foram descritos diversos ambientes, né? De músicas, das praças, os locais de conversação edificante, em meio à natureza, toda uma vamos dizer assim, uma jardinagem espetacular, né? E ambientes também de nutrição espiritual, né? Através da conversa, através da música, enfim. Então, a vida social, o lazer, o descanso, o sono, segue com as suas modificações no mundo espiritual, né? Mas de maneira mais sutil, de maneira mais sublimada. Então viu-se um carro, um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos, né? E carros no sentido antigo, né? Não o que nós temos hoje, mas a semelhança, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, rei da França, né? Que é o que André Luiz havia tido contato em publicações antigas. Os visitantes eram velhos conhecidos, chamados o casal Bacelar e suas duas filhas jovens. E então formou-se aquela reunião social, né, fraterna, em que os visitantes, em especial, estavam ali, por certo, por saberem da presença de Ismália naquele momento, também passando pelo posto, e foram fazer esse encontro, né? Bom, esse casal, né, ele era conhecido já de Aniceto também, né, que começa um diálogo questionando a respeito dos serviços desempenhados na crosta, né, por esses espíritos, eles que coordenam ali atividades de assistência aos encarnados, né? Bem acalhado o tema, né, que se está falando aqui, assistência aos encarnados, as intercessões dos mensageiros, as dificuldades de ordem afetiva que se dão, né, para realmente poder efetivar essa assistência em bases seguras. Então ele vai continuar um diálogo aqui,
E Aniceto explica para a dupla de novatos ali que o nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. E André Luiz e Vicente começam a conversar, então, podendo extrair daquele espírito experiente na assistência alguma informação que lhes fossem úteis para o aprendizado da hora, né? E então o Bacelar, né, o senhor Bacelar, comenta que sempre gostou de conversar com os amigos, fazendo analogia das pessoas que ele assiste, que o grupo dele assiste, como se fora médico e como se as pessoas fossem pacientes da medicina, né? Mas ele, então, percebe que André Luiz e Vicente foram médicos, né? E comenta que, bom, então eu não tenho muito a ensinar para vocês, porque basicamente as lições que eu tenho vocês já tiveram como médicos do mundo, né? E André Luiz ri ali, questiona, não, mas qualquer palavra né, vai enriquecer as nossas experiências. E o visitante começa a dizer aquilo que todos os profissionais de saúde basicamente sabem, né? Como é difícil ajudar aos pacientes, né? Como os padrões se repetem no sentido de não levar a cabo modificações, comportamentos, atitudes que realmente se traduzam em melhora a longo prazo, né? Na primeira melhora, o paciente já quer parar de tomar o remédio, né? Logo que se vê livre da dor, já acha que não é mais necessário o esforço de ir à fisioterapia, né? Logo que algum aspecto emocional se encontra resolvido, a psicoterapia ou a medicação muitas vezes é tida como inconveniente, né? E se arruma desculpas para não levar adiante o empreendimento, né? Que dizer da medicina preventiva, ele coloca ainda, né? Todos costumam deixar para a última hora, né? Quando já não é mais possível prevenir, né? Quando a doença já instalada traz as suas consequências no dia a dia das pessoas, é que se procura a assistência já frequentemente em situação muito mais difícil, muito mais grave de resolução, né? Então, via de regra, os pacientes não querem prevenir. Muito frequentemente não se dão ao trabalho de fazer aquilo que lhes cabe para a sua melhora, né? Tornam-se refratários a muitas orientações, porque ainda apegados a hábitos que lhes são prazerosos, seja de que tipo for, né? E interpõem eles próprios. Quando dizemos eles, dizemos nós, né? Se interpõem, nos interpusemos nós próprios a nossa recuperação, a nossa saúde, impondo resistências a quem nos quer ajudar, né? Então, mas basicamente essas metáforas, né, essas comparações que ele vai trazer que no trabalho assistencial aos encarnados ocorre a mesma coisa, né? Com a dificuldade maior ainda que geralmente o paciente vai ao profissional pedir ajuda por algum motivo, né? Na assistência espiritual, nem isso, né? É preciso ajudar quem nem quer se ajudar, né? Nem fez o mínimo esforço de buscar essa ajuda, né? E que é muito difícil, né? Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. Aqui ele está fazendo menção a também a dificuldade de encontrar, no mundo espiritual, encontrar encarnados que se disponham efetivamente ao trabalho desinteressado em favor dos outros, né? Porque, como vimos, o mundo espiritual ajuda e intercede em nosso favor através de outras almas, de outros seres que se colocam como porta-vozes, agentes dessa ajuda divina, né? Nessa cadeia infinita, né, que vai de Deus, no polo superior, ao último dos espíritos, né, sofredores nas trevas, formando laços, né, em que a gente vai se dando
uma mão para cima, uma mão abaixo, e na medida em que somos ajudados, devemos nos manter vinculados a essa corrente, ajudando também, né? E então ele diz aqui que raramente encontra companheiros que realmente querem ajudar, né? A maioria está procurando remuneração imediata. Nossas condições não, nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis, viciando os raciocínios, confundindo a sua própria visão, enxergando tormentas onde há oportunidades e possibilidades de crescimento, né? E ele ainda continua. E o desculpismo, né? Que é engraçado, né? Se é casado, é porque é casado e não tem e deve obrigações a essa relação, a esse núcleo familiar, aí não pode fazer determinado auxílio ao próximo, né? Se é solteiro, é porque é solteiro e está buscando constituir família, né? Se tem dinheiro, ou está numa posição de chefia, tem um emprego, justamente o emprego é que impossibilita esse serviço ao próximo, né? Se não tem emprego é porque está buscando emprego, então é preciso buscar um emprego, afinal de contas, se eu não fizer isso, como é que fica a minha subsistência? Quando tem saúde, acha que não precisa, né? Quando não tem saúde é porque não tem saúde. Então, todas as situações, mesmo as opostas, se transformam em justificativa, em desculpismo, como ele diz ali, para que a gente não faça aquilo que está ao nosso alcance, assumindo a posição desses elos da corrente, né, em que damos a mão para cima e estendemos a mão a quem está ao nosso lado ou abaixo de nós em termos de necessidades, né? Então, essa é a lição, primeira lição dos visitantes nessa conversa social, né, com os nossos personagens. E assim findamos o capítulo de número 28, deixando as próximas lições para os nossos próximos encontros. Espero que tenham todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima quinta-feira, na live, sempre nas quintas-feiras, às 18 horas e 15 minutos. E a gravação editada aos sábados, para quem não pôde estar conosco nesses breves momentos. Uma boa semana, que Jesus nos acompanhe e até a próxima.